Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Então Deus disse a Noé: E eis que os desfarei com a terra. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então veio o dilúvio e os levou a todos. A narração do dilúvio em Gênesis sobre a Arca de Noé foi considerada por muitos como simples mitologia, apenas parte do folclore religioso. E esta ideia tem sido reforçada por declarações de alguns cientistas de que tal dilúvio não poderia ter ocorrido. Não havia água suficiente na atmosfera para uma inundação que cobrisse mais do que alguns centímetros. E, no entanto, a Bíblia narra que o dilúvio cobriu as mais altas montanhas. Devido a afirmações como estas, muitas pessoas acreditam que a história toda é produto da imaginação de alguém ou um exagero de um acontecimento real. Isto, por sua vez, provoca uma descrença na ideia do julgamento também, pois se Deus não julgou o mundo na época de Noé, as pessoas presumem que ele não irá fazê-lo no futuro. Primeiramente, há diversas perguntas que precisam ser respondidas. E a questão do dilúvio? De onde veio toda aquela água? Em primeiro lugar, acho que não há como discutir o fato de que não existe umidade suficiente em nossa atmosfera nos dias de hoje para produzir um dilúvio do jeito que a Bíblia descreve. Mas isto não anula a credibilidade da Bíblia. A resposta a este dilema é muito simples. O mundo que existia antes do dilúvio era bem diferente do mundo que conhecemos hoje. Em Gênesis 1:7 consta: E Deus fez a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Nós aprendemos no versículo 20 que as aves deveriam voar na expansão, que significa atmosfera. Portanto, concluímos que antes do dilúvio, a Terra era rodeada por um envoltório de umidade, uma cobertura de vapor. Considerando que atualmente nós temos só pequenas quantidades de umidade em nuvens espalhadas, no passado, evidentemente, havia um envoltório intenso de umidade rodeando completamente a Terra. As águas que se mantinham acima da Terra nesta cobertura eram as águas acima da expansão, descritas em Gênesis 1:7. As águas do oceano eram as águas abaixo da expansão, relatadas no mesmo verso. Agora, esta teoria é uma suposição totalmente aceitável, quando lembramos que existem mais 3 planetas em nosso sistema solar que possuem uma cobertura de nuvens semelhante. Atualmente, Júpiter, Saturno e Vênus. A umidade na camada de nuvens da Terra seria a razão para uma grande quantidade de água presente na Terra hoje, a qual a ciência não consegue justificar. Agora, se nós pegarmos metade da água recentemente adicionada aos oceanos e a colocarmos na atmosfera nesta camada de nuvens, seremos capazes de fazer suposições numéricas sobre as condições na Terra antes do dilúvio. A temperatura teria sido a mesma em todo o planeta, provavelmente em torno dos 32 graus. A camada de nuvens, então, teria produzido um efeito estufa. E isto teria tornado a Terra inteira em um paraíso tropical com uma densa folhagem em todo o globo. E o fato de fósseis de vegetação tropical terem sido encontrados em abundância na região norte do nosso planeta tende a confirmar nossa teoria. As narrações desta grande floresta verde, registradas em Gênesis 2:5 e 6, estão relacionadas a este efeito estufa, pois não havia chovido nos dias anteriores ao dilúvio.
A terra era regada por uma neblina. São as mesmas condições nos terrários que temos em nossas casas, onde as plantas são colocadas em um recipiente de vidro. Então, mesmo sem serem regadas, as plantas continuam a crescer. Este determinado frasco foi lacrado há mais de 2 anos e jamais alguma umidade foi adicionada. Outra condição presente abaixo da camada de nuvens seria uma alta pressão atmosférica. Esta provavelmente seria 6 vezes maior do que a que temos na Terra. Mas a vida teria sido realmente possível sob esta alta pressão? Algumas experiências onde cirurgias têm sido realizadas em ambientes com pressão elevada resultaram em menos danos aos tecidos e uma cicatrização mais rápida. Outro efeito da camada de nuvens seria a proteção dos habitantes da Terra contra os nocivos raios cósmicos e solares. O principal efeito de tal radiação é o envelhecimento. A exposição indevida ao Sol ou aos raios-x tende a envelhecer as pessoas mais rapidamente do que se estivessem protegidas. Esta proteção da camada de nuvens seria a razão da longa expectativa de vida dos que viveram antes do dilúvio, algo em torno de 1000 anos. Desta forma, encontramos respaldo científico para esta teoria sobre as condições da Terra antes do dilúvio. E esta teoria justificaria toda a água necessária para produzir um dilúvio nas proporções que o Gênesis descreve. Mas os aspectos físicos da Terra não são as únicas considerações. Foram os pensamentos e as ações perversas da humanidade que causaram o dilúvio. Este comportamento foi o resultado de determinadas circunstâncias que existiam sobre a Terra. Primeiro, longas expectativas de vida. Segundo, a população era grande. Terceiro, existem indícios de que o conhecimento antes do dilúvio era mais avançado do que possamos imaginar. Quarto, a imoralidade e a violência aumentavam. Em quinto, a fé em Deus era praticamente inexistente. Deste modo, o palco está armado. O mundo físico possuía tremendas quantidades de água armazenadas que foram o instrumento do julgamento. As condições sociais e morais foram o motivo do julgamento. E Deus foi o iniciador do julgamento. Para operar transformação de tal intensidade a partir das condições antediluvianas, a ação divina seria necessária. O modo como o dilúvio começou não é muito claro, mas 2 fatos distintos ocorreram. Gênesis 7:11 diz: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Reparem nos 2 atos distintos que correspondem às 2 condições da terra recém-criada. Havia as águas abaixo, que eram as fontes do grande abismo, isto é, os oceanos, que transbordavam sobre os continentes. E havia as águas acima, as comportas dos céus. Estas eram a camada de nuvens que chegava à terra em forma de chuva. Agora, como os oceanos cobriram os continentes, nós não sabemos. Mas encontramos bons indícios de que isto ocorreu. Não foram só os oceanos que estiveram envolvidos no dilúvio. Houve também o colapso da camada de nuvens, originando a chuva que caiu por 40 dias e 40 noites. Mas o que fez com que as nuvens condensassem? Não se sabe com certeza, mas a maior possibilidade é a ação vulcânica. Nada parece esfriar a atmosfera da Terra como a erupção de um vulcão. Quando Krakatoa, nas Índias Orientais Holandesas, entrou em erupção em 1883, lançou 3 milhas cúbicas de fumaça e cinzas na atmosfera. A temperatura em toda a Terra caiu vários graus. E o pôr do sol foi vermelho por meses e meses seguidos. Erupções simultâneas em diversos locais da Terra causariam uma queda tal na temperatura que faria a camada de nuvens inteira entrar em colapso sob a forma de chuva. É interessante notar que uma grossa camada de cinza vulcânica foi encontrada abaixo da calota glacial polar. Assim como os oceanos inundados, os continentes e a chuva caindo por 40 dias e 40 noites, o julgamento de Deus foi cumprido. A humanidade recebeu o castigo pelo pecado. Agora, quais foram os resultados do dilúvio? Em primeiro lugar, houve afogamentos. Este era o propósito do dilúvio, a destruição de toda a vida aeróbia, especialmente o homem. Esta foi a maior catástrofe na história do mundo.
e foi ocasionada pelo pecado do homem e sua rebelião contra Deus. Mas este modo de julgamento jamais será repetido, pois, com o colapso da camada de nuvens, não haveria meio de repetir o acontecido. E, do mesmo modo, então, com a retirada da camada de nuvens, um arco-íris apareceria pela primeira vez na história. E este foi o símbolo escolhido por Deus de sua promessa. Nunca mais o mundo receberia como sentença tal dilúvio. Agora, é preciso deixar claro que não temos necessariamente de acreditar que o dilúvio aconteceu exatamente deste modo. O que estamos tentando mostrar é que o dilúvio foi cientificamente possível, pois muitos pensam que era totalmente impossível. Isto nos fornece uma alternativa plausível, que está em concordância com os dados científicos. Mas o dilúvio é só metade do problema. Nós também temos perguntas sobre a veracidade da arca. Ela existiu algum dia? E será que era grande o suficiente para transportar todas as espécies de animais?